Olá, o nosso tema hoje será um instrumento nas mãos de Deus. Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que particularmente eu me sinto muita vontade de falar. Eu quero falar sobre música. E o texto básico que eu quero deixar para nós aqui está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente, ou um ser vivente. Todo mundo conhece a história de Adão e todos vão concordar comigo que, na verdade, Adão ele foi feito um boneco de barro, né? Ele foi feito do pó da terra, a Bíblia fala que ele foi feito do pó da terra, ele era apenas um boneco de barro, e a partir do momento que Deus soprou nas narinas dele, aí começou a existir a raça humana. Talvez não. É o ponto mais importante da raça humana. Foi ali que tudo começou a existir. E o que eu gostaria hoje de falar como instrumento nas mãos de Deus é pegando na vida de Adão, porque Adão, na verdade, ele só passou a existir, passou a ter realmente uma importância a partir do momento que entrou na narina dele o sopro de Deus. Tudo bem que depois ele pecou, ele saiu do projeto de Deus na vida dele, mas foi a partir daquele momento. E quando eu falo de instrumento, eu vou deixar um exemplo aqui que eu creio que vai falar ao seu coração. Eu vou pegar um exemplo de uma flauta, por exemplo. A flauta, se eu pegar uma flauta e vou colocar na mão de dois instrumentistas, a flauta é a mesma, a marca é a mesma e a música que eles vão tocar é a mesma. Só que eles tocando, é possível você diferenciar quem está tocando, porque são instrumentistas diferentes. O que faz a diferença de mim e de mim, sendo um homem de Deus ou não, é quem está usando a minha vida. Se eu estou sendo tocado por Deus ou não. Quando você ouve a flauta sendo tocada, aí você pensa assim, é o fulano que está tocando a flauta. Ou então não, porque são características, mas a flauta é a mesma. Mas é assim que funciona. E eu me lembro muito bem, quando eu era bem pequeno, tinha 4 anos de idade, eu lembro que eu ia na casa de um tio meu. E eu lembro que quando eu chegava lá, eu via lá no cantinho sempre um violão. E esse violão, ele era um instrumento que ninguém queria tocar ele. Era um instrumento que a gente chamava de instrumento que ninguém tocava. Porque ele estava todo desafinado, todo enferrujado. Todo mundo falava assim, esse instrumento não dá para tocar. E eu lembro que eu fui crescendo, e aí um pouquinho mais tarde eu aprendi a tocar violão. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que na verdade o violão não tinha problema nenhum. Na verdade ele só precisava de alguém que pegasse ele, trocasse as cordas dele, afinasse ele, desse uma limpada e ele já estava pronto para tocar. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz quando nós permitimos que Ele toque a nossa vida. Porque quando nós permitimos que Deus toque a nossa vida, Ele faz assim, Ele olha para um instrumento que talvez hoje não tem valor nenhum. Porque às vezes você olha para uma pessoa hoje e você fala, essa pessoa não tem jeito mais. Mas Deus olha como um instrumentista. Ele fala assim, né, ali ainda sai som. Vai sair som naquele negócio ainda. Basta trocar as cordas. Aí quando Deus toca a nossa vida, aí Ele começa a ajustar as cordas. Várias áreas da nossa vida Deus começa a ajustar. Deus começa a trabalhar o íntimo do nosso coração e vai ajustando, até deixar bem afinadinho. Vem com aquele pano maravilhoso, vai limpando a nossa vida. E aí no final, quando esse instrumentista maravilhoso que é o nosso Deus, quando Ele pega aquele instrumento e começa a tocar, aí as pessoas começam a achar assim, mas que som maravilhoso. É isso que Deus quer fazer na minha vida e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Independente das pessoas que olham para você e falam assim, não sai som mais nesse instrumento, não tem jeito mais. Deus olha como aquele instrumentista maravilhoso que foi capaz de pegar um boneco de barro e transformar num homem. Ele olha para você e fala assim, só precisa de um ajuste. Quando eu ajustar, vai sair a mais perfeita harmonia. E essa harmonia, com certeza, ela vai agradar os ouvidos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.